Agora on the record. Agora tudo que a gente tava falando escondido não pode mais. Não, Agora tá tudo on the agora, record. agora, agora é a Vera. Mas eu tava assistindo, acho que foi antes de ontem, eu tava assistindo um podcast. Não, na verdade era uma reação a um podcast. E Hum. aí era tanta bobagem, tanta coisa senso comum, tanto. E era um cara que era um Red Pill, eram uns caras que eram Red Pill, e aí falando um monte de. Cometendo crimes, inclusive, né? Não vou ficar passando pano aqui. E aí eu fiquei pensando, já deu de podcast, né? Já. O Mas que que aqui, na vocês verdade, acham? me preocupo porque é que tu estava assistindo esse negócio. Como é que o algoritmo foi entregar isso para você? Eu agora tô com um problema anterior. Tá, então vamos lá. Eu estava assistindo a uma reação a um podcast. Ok. Então, a pessoa que estava reagindo estava fazendo críticas a esse podcast. Entendeu? Eu Uhum. não caí no podcast em si, Ah, tá. mas Sei. eu caí na reação a ele. Mas eu fiquei pensando, já pelo menos desse tipo de podcast, já deu. Para mim, já não aguento mais. Mas é o que você falou, né? Quando é crime, já deu porque é crime, não porque o formato que utilizaram é podcast ou show ou qualquer outra coisa, né? Então, e eu não Mas sou essa contra. ideia de. Ah, Vai, vai. eu não sou contra o senso comum, não. Na mesa de bar, senso comum combina muito bem. Agora tem espaço que o senso comum pode ser lapidado, pode ser. Eu acho que pode ser, o podcast serve para isso também, para dar Hum. um, Não, um mas eu acho que assim, eu acho confronto. que pode ser, a gente pode partir do senso comum. A gente parte do incômodo comum, do senso comum, e aí a gente pode elaborar melhor isso, ilustrar, trazer outra perspectiva. E aí eu acho que aí e aí o formato, que seja podcast, videocast, qualquer que seja, pode ser interessante, mas interessante da perspectiva que a gente coloca diferente do que está acontecendo. Porque é isso, vai se falar e vai se ouvir o comum, né? O básico, o superficial, de certa maneira. E aí a gente pode ir aprofundando e mudando a perspectiva. Aí eu acho que fica interessante. Sim. É porque o problema é ficar nessa. Eu já vi uma expressão que é superficialidade de um pires, né? Não, profundidade Uhum. de um pires. Então, eu acho que o Exato. problema é esse, de ficar sempre numa uma coisa muito superficial, de só falar, sair jogando senso comum e não se aprofundar sobre isso. E aí, a grande parte irônica, a ironia da coisa, assim, a parte irônica de tudo, é que a gente está criando um podcast. Tadã! Mas a gente está criando um podcast que vai ser muito mais profundo que um Pires. Vai dar um bolzinho, uma coisinha. Mas eu acho que também tem uma coisa Cumbuca. do Cumbu. aprofundar, que é uma tentativa de, assim, de resolver a questão como um todo sempre. E na verdade você não consegue resolver nada completamente, né? Você consegue ver uma perspectiva diferente e aí cada um com a sua perspectiva consegue aprofundar um pouco mais. Então, se a gente tem três pessoas em três lugares diferentes, com três histórias diferentes, a gente vai ter três perspectivas diferentes, profundas no que cada uma de nós é capaz de fazer. Uhum. Com referências e tal, que vão ser de profundidades diferentes. Então, assim, eu não tenho nenhuma profundidade jurídica, vocês vão ter muito mais que eu. Sei lá, vou ter mais referência que tem a ver com audiovisual, com cinema, com essas coisas, né? Uhum. Então, eu acho que essa complementariedade e ter certeza que não se resolve, que não é para sair de lá com a verdade, com a solução, sabe? E o que me enche o saco é que todo mundo quer encontrar a solução e resolver o problema. E Entendi. acho que e os problemas são complexos demais para isso. Eu não sei se isso me chateia tanto encontrar a solução assim. Acho que a pessoa, quando ela já está tentando, já é alguma coisa. Eu acho que me chateia mais aqueles que querem falar pela ocupação do espaço. Eu quero ser visto, eu quero ser influencer, eu quero ser alguma coisa, e aí eu vou falar porque, pronto, pago a internet, consigo pagar alguns, né, alguns espaços de publicidade, e aí eu quero falar qualquer coisa. Esse aí não soma. Até aquele que quer encontrar a solução e que acha que está encontrando, serve mais do que aquele que está querendo falar só
pelo aparecer, entendeu? Mas aí a gente tá fazendo escala já, né? Não É, precisa não, precisa não. aí já não sei. É, Mas é que vamos, ah, Quem é o não, Jadeu na vamos fila dar do pão, né? uma. Vamos saber aqui onde é que a gente. Exato. Era a minha sugestão, dar um passo para trás e tentar entender Vamos. assim, o que que a gente está fazendo, o que que é a proposta, né, do podcast. E aí dizer que, primeiro que a gente, por que que a gente pensou nesse nome, já deu cast. Vocês lembram como é que a gente chegou nesse nome? Porque eu acho que o nome já explica algumas coisas. A gente passou por alguns outros, não foi? Foi. Mais uns dois ou três. Tinha uns que era bem explícito sobre o nosso posicionamento político. Aí a gente disse, calma, Uhum. menos. mas foi aquela história do enough e not enough, não foi? Foi daí? Ah, Foi, foi, foi. É. foi. Que é a expressão em De inglês, quando a né? gente está fazendo, quando a gente está fazendo uma Gente, ó, coisa vocês são que. especialistas em inglês, vocês, por favor, traduzam as coisas, pelo amor de Deus. Para as leigas Não, aqui. por isso que não é enough cast. É, exatamente. Mas a ideia do Jadeu, eu acho que o nome ele casa de duas formas, né? Primeiro dessa ideia de como é que a gente para uma coisa que a gente está fazendo, que já está bem feita, que já é o suficiente, mas que a gente tem essa tendência a achar que não, posso ainda melhorar, posso ainda fazer melhor, Ah, posso ainda é. incrementar, posso ainda, né, tornar ainda mais incrível do que o que já está. Então, já deu, pronto, enough, já deu. Aqui já é o suficiente, não Uhum. precisa passar disso. E E na também ideia de que dessa, não, e vai. na ideia de que assim, tudo bem, tudo pode ser melhorado, porque daí também tem essa outra frase, já que é para usar a frase em inglês, que é there's always room for improvement, né? Então, assim, isso é uma coisa bem de cultura What? corporativa. Porque assim, sempre existe espaço para melhoria. There's always room for improvement. Eu sabia, né? Que isso? Tipo, tem É sempre só um para deixar espacinho para se registrado. melhorar. É só para ficar. Isso é uma coisa bem corporativa, sabe? De que assim, você sempre pode fazer mais com menos. Essa lógica capitalista exploradora, ela tá muito nessa frase, né? Você sempre pode melhorar as coisas. Mas aí eu acho que no nosso recorte, a história do Jadeu é assim: a gente também, como mulher, fica o tempo inteiro querendo chegar numa excelência Uhum, que é um uhum, exagero. Então, quando você fala enough, é assim, com mais 3 horas de trabalho, ou mais 10 horas de trabalho, você vai melhorar 2%. Então, já tá bom, já é suficiente. Então, não é um suficiente da média, não é um suficiente acomodado. É um ok, tá bom mesmo, sabe? Um esforço maior não vai ser radicalmente diferente. Então, eu uhum. acho que. E aí é o duplo sentido do já deu, porque tá bem pensado, porque já tá bem resolvido, então é suficiente, porque é bom o suficiente, como do. E aí em português também tem essa outra conotação, que é assim, não aguento mais. Já deu. Já consegui, sabe? O meu limite chegou. Então fica nas duas coisas. Do já deu de tá bom, não preciso mais mexer. E no já deu, não aguento mais, sabe? É o meu limite. Então acho que a gente fica nesse meio do caminho com o trocadilho que eu acho excelente. E eu acho que combina muito com a gente, porque assim, nós três nos reconhecemos, né? Nos encontramos e nos reconhecemos justamente porque nós temos esse jeito de ver o mundo e de impactar no mundo. Quer dizer, assim, tem críticas sobre o mundo e eu quero fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então, essa forma de ver o mundo e de analisar, de reanalisar e falar sobre isso faz parte do nosso processo. Então, o Jadeu combinou perfeitamente com esse nosso jeito, né? Sim. Eu acho que E tem uma essas coisas que a gente cumplicidade. já não aguenta mais falar, né? Esses temas que a gente, alguns dos temas que a gente já não aguenta mais ter que ficar falando e discutindo e para a gente já deu, a gente já gravou, né? E Também. foi uma Mas eu acho que experiência a gente muito tem mais. uma ideia de cumplicidade, de complementaridade que é interessante, né? Então tem uma cumplicidade da ironia, da piada, de falar assim, olha só que novidade, estão falando sobre isso, e a gente sabe que isso é uma crítica em cima do que já estão falando, do senso comum. Então a gente já parte de um lugar que é
de cumplicidade, né? De tipo, já pegar a piada no ar, assim, no meio do caminho, que eu Ah, acho muito legal. E de complementaridade pelos históricos, que são diferentes mesmo, né? Então, eu acho isso muito legal. Eu E acho que a foi bem gente podia falar divertido um pouco. fazer isso. Foi bem Exato. divertido testar isso. e é legal porque, como a Luciana falou, a gente já gravou, né? Mas durante o tempo que a gente gravou, e que eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui, o mais legal foi que foi a primeira vez em que nós nos encontramos pessoalmente. Foi. E isso para mim foi um marco. Emocionante, inclusive, que eu fiquei toda. Ai, meu Oxum chega, ficou chorosa. Quando eu me despedi assim de vocês, eu, ai meu Deus, segura o choro, menina. Ah, mas é que é isso, É assim. porque a gente se conhece desde 2024, né? É. E É, aí foi a primeira vez que a gente esteve presencialmente, assim, as três. Porque eu já conhecia a Judite, foi. Judite já conhecia Eli, Uhum. mas eu e Eli não nos conhecíamos e nunca tínhamos estado nós três juntas, E não né? por muito tempo, porque também quando a gente se viu, foi uma coisa, um almoço rapidinho, que você veio aqui perto, Foi. né? Então foi tudo muito rápido. Eu acho que foi um bom momento. E esse momento acontecendo em Aracaju, Foi muito acho que legal. foi. Desculpa, tá? Melhor cidade Não, do não. Brasil. Esse encontro de nós três ali, melhor cidade do Brasil. Tá depois de Recife, mas a gente considera, a gente considera. Mas Eu já não começa preciso com fazer esses briga. rankings. Eu não preciso fazer esses rankings, porque São Paulo aparece independente da minha Exatamente, estou com vontade. medo que São Paulo tá lá no fim da fila. Mas foi ótimo. Aqui eu posso, né, já comentar que foi ótimo ver uma paulistana assustada com uma rua, uma rua não, com a Uma avenida. avenida Opa, alto principal. lá! Vá, Não é Luciana. só a avenida principal, é a orla mais bonita do Brasil É, tipo, e é não tem a uma Avenida da coisa. Orla. Depois de É. Recife. Pelo menos a mais bonita que não tem tubarão é Aracaju. E, mas aí na orla, que não tem quantos semáforos ali, finalmente, depois dessa história toda. Ah, eu acho que na da Orla, mas na parte mesmo que é da Orla, não tem nenhum. Pronto, Não, esse não foi o. tem. E aí Não tem. uma paulistana, como é que as pessoas param? Não mas é isso, assim, uma das coisas que eu acho muito divertida e que eu emendo conversa com as pessoas nas situações mais variadas é que existem muitas maneiras de fazer as mesmas coisas. Ah, E eu sempre acho isso divertido, de ficar descobrindo qual que é a outra maneira que se faz essa coisa. A prova de que outras maneiras de se atravessar a rua existem é a orla de Aracaju, entendeu? Porque se fosse, se só tivesse paulistanos na orla de Aracaju, eles não atravessariam a rua. Porque seria impossível. Porque pela quantidade de carro. Aqui em São Paulo tem. E aí, por que que isso pra mim é muito chocante? Porque em São Paulo, você tem avenidas em que não tem semáforo, mas que elas são impossíveis de serem atravessadas por pessoas ou impossível de outro carro entrar nela. A não ser que tenha um farol, que os outros carros param e ele entra. Porque é um fluxo muito grande. É o fluxo que é muito grande, não tem como. uhum, Então, a hora uhum. que a gente estava andando e aí o carro parava, a pessoa atravessava, tipo, sem faixa, sem nada, no meio. Gente, como é que isso se resolve? Então, aquela rua que é paralela e que a pessoa vai entrar na avenida, a pessoa moraria naquela esquina, entendeu? Ia fazer aniversário tentando entrar na avenida. Nunca daria. Mas existem Não há várias maneiras necessidade. de se fazer as coisas. E a prova disso é a hora de Aracaju, total. E o paralelo disso também tem a ver com a linguagem, né? Que era, tu falava assim, farol, porque aqui não tem farol, aí eu olhava, olha o É. farol, eu pensava farol Pois é. da luz, da iluminação para o navio, Uhum. porque a gente não fala farol, em geral a gente falou semáforo, ou tem outro nome também que eu uso em Recife, agora É, não o tô nome lembrando. oficial é semáforo aqui, né? A gente fala farol por Sim, então, outra. o segundo pensamento era esse farol também, porque a gente usa também, mas é mais raro, assim.
A gente usa Usa mais sinal e semáforo. sinal e semáforo. Sinal também a gente usa. Tá no sinal É, vermelho. acho que sinal, não sei, sinal não me vem à cabeça, me vem farol e me vem semáforo, mas semáforo como uma coisa oficial, né? Tipo, semáforos da cidade, tarará. Não, Aham. no dia a dia das pessoas falando. Mas eu acho que, enfim, a história da orla da praia, do semáforo, farol, sinaleiro, sinal, etc., ela é uma boa uma condensação, sabe? Dessas várias coisas, né? Da gente ir para um lugar que é diferente, encontrar maneiras diferentes de fazer as coisas. A gente foi para o estúdio, que era uma coisa que a gente também nunca tinha feito. A gente É. sempre tinha Uhum. gravado coisas mais amadoristicamente, sem Uhum. ser uma coisa oficial. Então, acho que também tem essa ideia da gente fazer uma coisa mais estruturada, né? Para ser levada mais a sério. Não que não, acho que a gente É. tem coisas que devam E ser eu acho que levadas a sério. também, sim, e eu acho que também a experiência da gente ter parado para pensar em alguns temas, e como que esses temas depois se desenrolaram. A gente tinha mais ou menos uma ideia do que a gente queria falar quando a gente se propôs a falar sobre cada um dos episódios, mas alguns deles foram para caminhos assim completamente diferentes, né? Mas eu acho que vale Uhum. a pena a gente dizer um pouco sobre os episódios, antes da Não gente comentar muito. sobre esses outros caminhos. Não, Sem Sem não. spoilers. spoiler. Mas qual foi o assunto assim que vocês mais lembram? Eu lembro do que a gente vai colocar em primeiro, inclusive. Porque, ai, é muito cotidiano. Dá para falar o nome? Acho que dá, né? Dá, pode falar. Mulheres cansadas. Eu acho que é um retrato da Hum, modernidade, da contemporaneidade, né? Uhum. Então, assim, para mim foi primeiraço, porque ele, inclusive, ainda merece umas continuidades, assim. Sabe, feito Toy Ah, vai com dar Story? certeza. spin-off. Vamos infernizar a vida da Judite, só vamos usar termos em inglês. Dele dá direito a vários spin-offs, que são Aí, Judite continuidades caiu, aí Judite tá olhando aqui. a partir do episódio, entendeu? É igual Spin-off. Se preocupem, não! Já deu zetes. A gente Eu vou colocar tudo depois, vou escrever para a gente saber tudo, sair daqui com mais vocabulário em inglês. Eu vou dominar esse negócio. porque, né, porque também a gente fala exatamente disso, esse inferno que são as pessoas que colocam um monte de palavra em inglês. Esse é outro, esse é outro. Sim, Mas também teve esse esse foi episódio. legal. Esse foi legal, porque tem a parte Foi. crítica e tem também a parte da gente refletindo sobre o empoderamento diante disso. Eu acho que isso é legal. Já dei muito Uhum, spoiler, uhum. né? Já foi muito. Não, mas a E você, gente Bê? só tá dando uns highlights, assim, só Tá. os destaques. Highlight. Vocês estão cheios de vocês, Highlights. vocês combinaram no paralelo de umas palavrinhas novas aqui, não Mas foi? sabe isso é uma coisa que isso acontece em vários grupos, assim, né? Então, assim, entre a gente conversando, tem alguns termos, algumas coisas que a gente usa e todo mundo sabe o que significa, né? Então a gente fala, beleza. E aí eu trabalho com inglês e tal, então às vezes, e assim, assisto muito filme. E aí tenho duas amigas que, tipo, não assistem série, não é a vibe delas, sabe? Por exemplo, a vibe, elas não é. Elas são muito mais da natureza, de fazer passeios Aham. analógicos, de fazer uma trilha no final de semana, do que fazer a maratona de uma série. E aí, várias vezes eu tô conversando com elas e eu tô falando assim, então, igual naquele filme. Ah, igual tal personagem fala. Ela fala, meu, Eli, eu não assisti. Então eu tenho que meio que traduzir isso pra elas, porque a gente tem universos culturais que ficam diferentes. É a mesma Aham. história com o inglês. Você vai se acostumando a estar com gente que pega isso. E aí eu vou conversar com meu pai e com a minha mãe, eu tenho que explicar também, tipo, não, peraí, né? Então Uhum. tem essa é uma discussão que a gente tem um pouco lá também, mas acaba ficando assim, sei lá, o jeito de você falar fica meio contaminado pelo grupo que você mais frequenta, né? De certa maneira. E não tem jeito de fazer diferente, porque assim, é isso, vocês não só falam, têm essas informações técnicas porque utilizam um determinado grupo, mas porque vocês são especialistas no assunto. Vocês têm Uhum, sim. cursos de inglês. Então, assim, inevitavelmente as expressões vão vir. E eu tô só aqui me aproveitando para aumentar o meu E vocabulário. não, agora eu To não vou be lembrar fluent. qual dos É episódios é, fluent ou mas isso fluent? até virou uma piada, que é a história do overlap. Virou Ah, piada, que você ficou o usando.
Então, aí vira, né? Como é que já estão com piada interna, o overlapping vai aparecer vários, em vários episódios. Aí, e quem estiver Aprendi naquela assistindo agora manhã. que lute. Assista os outros episódios Exatamente. todos que a gente vai E lançar lute para poder não, que se entender o que inscrevam que é nas aulas de overlap. vocês. Não precisa lutar tanto que Também, vocês já lutaram para poder escrever tudo e mudar. Aí a Olha, gente eu aqui facilita o facilita caminho. mesmo. ajudando a coleguinha. Mas um episódio que eu gostei bastante foi o que a gente falou sobre chá revelação. A gente comentou sobre Também. chá Ficou revelação. no meu segundo lugar. Gostei também. Uhum, uhum. E E com plot gostei twist das todo, né? informações. Pois então, gostei da informação que você trouxe. Que também não vou falar porque o pessoal vai lá, mas achei muito curiosa. Assim, eu adoro essas curiosidades, adoro saber como surgiram as coisas e como elas se desenvolveram, porque eu acho que tudo tem um porquê, e tinha um porquê, e tem um porquê. E como deu a reviravolta, como é o nome? Plot Em inglês? twist. Plot Um twist. plot twist. Foi um plot twist. Mas eu acho que o interessante é que, assim, as coisas, elas estão. E, no geral, as pessoas acham que as coisas são. Uhum, Então, é assim. Existe chá revelação. É assim que se faz. Esse tipo de festa que acontece, como se isso fosse uma coisa dada e definitiva, e que sempre existiu e que sempre vai existir. E não é isso. Isso em pois algum é. momento não existiu, em algum momento isso pode desaparecer. Em que momento isso surge, por que surge, ou onde pode desaparecer, ou quando pode desaparecer, que é o interessante da conversa, né? Que Uhum, é o olhar que a gente coloca das coisas assim. Não, as coisas estão assim, elas não eram e podem ser que não sejam. Então, essa conversa pode ser indicar essa mudança. Ou, entendeu? Essa constatação de que as coisas não são definitivas, assim, não tão. uhum. E faz muito sentido quando, inclusive, a própria expressão chá revelação já virou outra coisa. Uhum. Na piada, pelo menos brasileira, é quando alguém Sim. finalmente entende, né? O chá revelação de classe social, o chá revelação de. Pronto, o chá revelação do Bad Bunny no Super Bowl, né? Para América inteira entender quem é a América. Foi Foi. maravilhoso, né? Aí, Foi. pronto, a Ali expressão foi já ganhou um até chá um. revelação. Foi um chá revelação. Desse, vale muito a O chá revelação de como o americano não conhece geografia. pena. É, tem umas É, piadinhas não sobre conhece isso. geografia. E eu vi umas reações interessantes dos canadenses. Também, muito curioso. O pessoal Mas a deles não foi no sentido de, pera lá, mas eu sempre achei. Não, foi no. Nossa, eu também estou incluído, É, né? É que canadense, é que tem a piada, inclusive, é essa, que canadense é muito legal. Então eles ficaram felizes. É Tipo, muito que bom, a gente gentil. também é É. da América. Ai, me convidaram para a festa, né? Eu fui convidado. Eu, coleguinha que nunca É. exatamente, era exatamente. convidado para os Eu vi aniversários, me vários convidaram vídeos dessa assim, vez. o pessoal falando, Hi, are you Canadian? Ah, né? Você é canadense? Eu? Eu sou de Canadá. Sabe? Maravilhoso. E aí muita gente aprendendo espanhol. Aí tem uma outra discussão bem mais longa, né? Isso Sim, também merece sim, sim. merece um espaço, um episódio próprio. Esse mais pra frente daria um bom. Dará. A gente pode falar sobre isso. Vai Dá uma chegar boa segunda depois, mas temporada. e daí? O tempo é o que a gente puder aproveitar dele. Não, mas é que eu acho que pode ser, a gente puxa uma coisa, mas pode ser é um assunto que está sempre parando, que assim, é o Brasil e a América Latina. Sim. Mil vezes volta nessa história, né? E o Bad Bunny puxou recentemente. Tudo bem, né, a gente faz, quando fizer um ano do Super Bowl, a gente fala, lembra no passado? E sempre, dá E sempre para assim, resgatar. é um dos nossos princípios, embora a gente nunca tenha falado explicitamente sobre isso, mas a gente não tem o propósito de correr atrás da notícia quente para que isso vire. Não, nós somos leves, né? Tem uma suavidade aqui, tem uma tranquilidade que eu acho que a gente não precisa ter esse tipo de estresse. Mas vai ser um tema Hum. legal, é um tema legal para a gente desenvolver. Mas nessa temporada que a gente lança agora, a gente ainda falou sobre tirar foto de comida e postar. Ah, A gente falou sobre já reciclagem. deu, né? Já deu, inclusive tem Já uma medida deu de para isso, né? reciclagem. Ah, e reciclagem também. É.
e Esse já aí, deu de QR QR Code, QR Code. Code. Enguiando aqui. Eu não quero falar muito para não dar também o spoiler, né? Para não adiantar as conversas, mas tem umas coisinhas que cansam a vida da gente, que tumultuam, que tem umas coisas que já deu. Reciclagem, Desse jeito, sim, né? E tem muito do nosso olhar que é esse, assim, tá bom, cansei. Desse jeito eu cansei. Será que não tem outra maneira de vamos trabalhar? redimensionar? Porque assim, tem coisas que são, né? Então, por exemplo, história de reciclagem. Reciclagem em si não é ruim, mas o jeito que ela tá colocada não resolve, incomoda, né? Vira um. É, é. Não dá para falar muito, que eu já vou começar a falar sobre o assunto que a gente já. Mas dá para cair atento. Mas o do tirar foto também é outro que me tira a paciência, assim. Mas eu faço, já falei para vocês, né? Mas é que eu acho que Eu tem sou uma dessas. coisa dessa separação, sabe? Do mundo real e do registro que você precisa fazer dele. Então, você vai num casamento, por exemplo, tem um monte de coisa que acontece para foto só. Então, Aham, e aí, e todo mundo tem que se. Não, não pode andar, não pode entrar em tal lugar agora porque estão tirando a foto. E não vai tirar a foto do que vai acontecer de verdade lá dentro. Vai tirar a foto do jeito que tem que da aquilo ser pose. registrado, da pose, arrumado. Mas você também, se não tem essa foto, então não tem foto do casamento. É. Então acaba uma coisa meio. Olha Você aí, tem que um tema interessante. fazer aquilo acontecer, Olha aí mais porque uma senão você ideia não, de episódio. senão você não acha que aquilo aconteceu de verdade. Eu já tive muito essa impressão viajando, por exemplo. Então você chega Era por num aí que eu lugar ia. e aí você tem que fazer então, quando eu fui para Buenos Aires, né? Eu fiquei morando lá um tempo, e assim, quando a gente chegou no aeroporto, tinha uns cartazes, assim, das pessoas dançando tango, e tinha um casal dançando tango assim, logo depois do desembarque, tipo, beleza, olha, você chegou a Buenos Aires. E a gente foi morar em Buenos Aires, e ficamos lá, e você não anda na rua e vê gente dançando tango na esquina. Isso é uma fantasia do turista que acha que vai chegar e que vai estar gente dançando tango, principalmente gringo, né? Gente que vem do norte global. Acha que é isso que vai encontrar. E aí, se não encontra, acha que então não está em Buenos Aires. Então, peraí, se eu cheguei aqui e não tem gente dançando tango na esquina, eu tô em outro lugar, não tô em Buenos Aires. Então, quem tá em Uhum. Buenos Aires fala assim: é melhor a gente dançar tango na esquina pro gringo achar que tá em Buenos Aires. Senão ele vai achar que tá no lugar errado. E aí fica É, uma conversa maluca de uma reprodução de uma realidade que é só uma fantasia. eu já tô gostando. Eu acho que isso dá um episódio todinho. Esse Então, sobre isso tem um viagem é pouco muito clássico. E isso uma me coisa que tem a ver com a história de irrita. tirar foto da comida, sabe? Então, assim, você não vai tirar foto, você tira a foto da comida por uma fantasia do que é a comida, não da comida, daquela vivência, sabe? Você suspende a realidade para criar uma realidade, para registrar uma realidade que só tá lá. Na verdade, não tem esse crai e Spoiler! cré agora. Já, Não já tem tá esse crai e esse entregando cré tudo, agora. Eli! Multa, Eli! Multa, Tira, corta o som, Tira. corta o som. Não, mas aí droga. seria um contrassenso eu cortar o áudio de Eli, porque um dos objetivos e propósitos do podcast é justamente dar voz para que a gente possa falar sobre esses assuntos que a gente já não Ai, esse aguenta Ia pessoal, mais ser esses falar da uma nosso ação. jeito. comunistas. Ai, não sei o que, tá ferindo direito. Ia ser uma ação metalinguística repressora, né? Se bem que, como liberdade de expressão é um direito que já está sendo mais vinculado à direita, Ah, Mas não né? é? mas volta no que a gente tinha falado no começo, né? Porque, assim, uma coisa é você ter direito de se expressar e dizer o que você quer, outra coisa é cometer crime, são coisas diferentes. Tá Você vendo? continua Olha, minha podendo dizer o cabeça que já está você aqui quer, com só não vários, cometa crimes. vários certos de filmes de não sei o quê, que é outra característica da gente. Então, a gente tem que parar com esse episódio introdutório e ir para os finalmente, que é nos finalmente que a gente tem coisa para falar.
Anotado, mais É, uma eu acho anotada. que Eu acho que isso é o que acontecia nas nossas reuniões, né? A gente tinha reuniões periódicas e a gente começava a falar sobre o assunto que a gente começava a pensar, não, mas isso a gente já não aguenta mais e que a gente poderia levar para que outras pessoas pensassem e viessem conversar com a gente, para a gente saber também se é um incômodo só nosso ou se é incômodo de outras pessoas, né? É exatamente isso que a gente faz toda semana, quando a gente se reúne, a gente termina tendo várias ideias e É, mas eu acho que discutindo, a conversa começa de um jeito e vai indo para outros, né? Isso eu acho que. Mas uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem nos episódios, e aí modéstia nenhuma, é que a gente falou sobre os assuntos, a gente falou com profundidade e com leveza ao mesmo tempo, e a gente conseguiu deixar dúvidas e questionamentos e reflexões para outros momentos. A gente não tem a pretensão aqui de trazer soluções, né? De apontar soluções, de dar uma fórmula ou de dar uma resposta final para nada. Mas é essa inquietação que a gente sente e como é que isso toca em cada uma, né? Como é que a gente, a partir da sua própria perspectiva, sua visão, como é que a gente enxerga aqueles temas. Acho que a gente fez muito bem. Acho. E foi uma das coisas que a gente falou mesmo, assim, né? Nós somos, nós estamos dentro da média das mulheres da nossa idade, com nossa, né, nosso perfil, assim. Essas são preocupações, ou são questionamentos, ou são reflexões desse grupo, né? Então é uma representação de onde estamos, né? De onde viemos, para quem falamos, com quem falamos, enfim. Mas eu acho legal. Eu acho que nós nos encontraríamos muito facilmente se a gente morasse na mesma cidade. A gente se encontraria muito facilmente, uma vez por semana, para tomar uma cerveja ou sei lá o quê. Eu não sou de cerveja, eu sou mais de cachaça, é verdade. Pernambucana, né? Então, mas a gente ia tomar uma coisinha, conversar sobre isso. É o tipo de conversa que ia varar a noite e a gente não ia cansar, porque ia ser bom de conversar, entendeu? Acho que é por aí. Mas dentro do que E é. eu, sim. E eu acho que esse é o convite que a gente faz, assim, os episódios, agora para o lado mais pragmático da coisa, né? Os episódios eles vão ser a cada 15 dias, então quem quiser continuar acompanhando as nossas conversas, à exceção da próxima semana, que a gente já vai fazer lançamento do primeiro episódio gravado, então não vai ser daqui a 15 dias, você já assistiu, então você já sabe disso. Mas a gente vai. Você pode encontrar a gente, quem está assistindo aqui, nossa conversa pode nos encontrar em outras redes sociais, e a gente vai deixar tudo aqui descrito, tudo certinho, né? E É, que no mais? YouTube, vai ter no YouTube, que é a nossa rede principal. É, Instagram também. O TikTok, quando a nossa geração aprender a usar, a gente usa. Quando a gente conseguir contratar alguém dessa geração para poder mexer. quando a gente conseguir. Eu sinto que eu sou A gente continua atacada. perdida. Como é que a É. gente faz aquilo, gente? Bom, a gente já tem conta no TikTok, mas a gente não faz ideia para que lado que a gente vai, né? Então, É. enfim. Não sabemos se alguém souber, nos ajude aí. Mas a gente vai divulgar do jeito E, que a gente souber. E aí vocês, por favor, ajudem a compartilhar. É, e mas no eu acho que a Spotify ideia também. é essa. Spotify, é isso que eu ia falar. Então, no Spotify você vai fazer uma caminhada, entendeu? Vai conversa, vai escutando a nossa conversa. Eu acho que tem um pouco essa. Eu fiz esse exercício, né? Depois que a gente gravou, tal, eu escutei os episódios e parecia isso, assim, que eu tava meio escutando sem querer a conversa de um grupo de amigas, assim, tipo, uma mesa do lado, sabe? É isso que elas estão Aham. falando, que interessante. E isso pra mim é um prazer incrível, porque esse é o meu esporte favorito na vida, é escutar conversa. Eu adoro escutar conversa. Eu escuto conversa no ônibus, no metrô, entendeu? Em vários idiomas. Então eu escuto conversa em inglês, em português, em espanhol. É um esporte. Eu trato como um esporte. Mas no Então eu nosso pode se achei. meter. No nosso é Então, só mandar mensagem. foi uma sensação ótima que eu tava, tipo, escutando a conversa de umas amigas. Então, eu não comento, né? Eu não me meto na conversa dos outros quando eu tô escutando a conversa. Mas no nosso caso pode deixar É comentário, a porque gente tu pode não és continuar a conversa. nordestina. Porque nordestino se mete. Né, Lu?
Não, é que Já o meu dizia Então, esporte. lá. assim, é muito tranquilo, a gente faria muito bem amizade numa mesa de bar com a coleguinha do lado, só porque a gente comentou, menina, tu tá falando sobre como é que é QR Code? Ai, também não gosto daquele negócio, não. Então, assim, o espaço está aberto a comentários. Se quiser também se meter aqui, vamos comentar. Eu, por exemplo, eu tenho um comentário muito bom para fazer sobre o colar de Luciana, que eu acho lindo. Ah, Estava muito presente quando obrigada. ela comprou. E já tem o olho grande quando ela não quiser mais. Olha a reciclagem, a importância. Quando ela não quiser mais, ela compartilha com as amigas. Tá Feito bom, de aí você gesso. vem aqui, aí você pega, eu te empresto durante uma É temporada, ótimo. aí depois você me devolve. Fica só como Pronto. empréstimo mesmo. Isso também é Boa. reciclagem. Eu tenho O seu irmãs, também eu está sei muito, como é que é muito isso. bonito, muito interessante. Quem tiver só ouvindo a gente agora, dá uma parada e olha aí na tela para você ver como é que tá o. Periquita, né? Olha lá. Pois é. Tem Se que você estava cortar na esse dúvida se era uma folha ou se era outra coisa, não, não é uma folha. folha, é tudo Já revelação de natural. colar. Pronto. Tá bom. Mas já deu. Já deu de apresentação, já deu mais ou menos para Já saber deu, já o que deu. que a gente é e o que que a gente vai fazer nesse Já podcast. deu para entender? Já deu para entender o que a gente vai fazer? Já deu para entender? É isso que a gente vai fazer. A gente vai Acho que já. conversando, fazendo umas conexões que a princípio não fazem sentido, mas que depois elas fecham e faz sentido. É. Exato. Se não tiver dado para entender por enquanto, fica tranquila. Vai, uma hora vai dar certo. Vai dar Vai, para vai Vai dar mais entender um, sim. assiste mais um para ver se. muito bom. Vamos Então falar tá, dos nossos patrocínios. simbora. Esse podcast ele foi e todos os outros episódios patrocinados e tiveram a colaboração de várias pessoas, né, que tornaram isso possível. Então, a Speak Your Mind Hub, a Of Course, a Engrenagem, a, a Edit, Renault Cure, Conviva Coworking e Pupa Company. Esqueci alguma? Exatamente. Vamos deixar todas as Os referências e arrobas. contatos, os arrobas na descrição. Isso aí. E é isso. Já deu. Já deu. Já deu. Beijo. Cheiro.